Olá, eu sou o David Catarino da Up Church em Londres e nós estamos no dia 11 da nossa jornada de intimidade com Deus. Hoje gostava de falar sobre um tema: jejum, as vantagens, os tipos de jejum e como é que nós podemos desenvolver intimidade com Deus através do jejum. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17, verso 21: mas esse tipo de demónios só pode ser expulso com jejum e oração. Gostava de ler também Lucas 5:35. Mas chegará o tempo que o noivo será tirado do meio deles e então sim eles vão jejuar. Jesus estava a dizer que haveria um tempo em que ele já não estaria presente em carne e osso, e aí os discípulos iriam jejuar. Então o que é o jejum em primeiro lugar? O jejum é quando nós nos privamos de alimentos para um fim espiritual. Então o jejum sempre implica alimentos. É interessante nós vermos como é que Adão e Eva pecaram. Foi por causa de quê? De alimento, né? Daquele fruto que Deus disse para não tocar. E ainda hoje há alguma coisa poderosa quando nós nos separamos para Deus e nós abdicamos do alimento em busca do pão da vida, em busca de Jesus, em busca de uma vida de intimidade com Deus. Algumas vantagens que nós encontramos. Olha, fisicamente ajuda a perder aqueles quilos a mais, é verdade, apesar de o nosso objetivo com o jejum não é fazer uma dieta, porque o jejum deve sempre acompanhar um tempo com Deus especial, leitura da Bíblia, um tempo devocional especial em que nós nos separamos para com Deus, mas realmente ajuda também a disciplinar a carne, ajuda a limpar toxinas. É verdade que o nosso organismo precisa desse tempo para restaurar, então o jejum também é benéfico fisicamente, mentalmente. Emocionalmente ou mentalmente também tem vantagens, ajuda a desenvolver o autocontrole. Quando a gente diz não, às vezes a gente quer desenvolver o autocontrole e é uma das áreas que às vezes é difícil. Então o jejum ajuda a desenvolver o autocontrole também, ajuda a ter a força nas escolhas e ajuda-nos a ser mais sensíveis também. Quando nós estamos a jejuar, uma das coisas que eu noto é a nossa sensibilidade aumenta, né? A nossa sensibilidade aumenta às coisas espirituais, aos cheiros também, ao coração de Deus. Alguma coisa que conecta, não é? Há aquele primeiro período quando nós começamos a jejuar que é fome, parece que o corpo está a dizer: se eu não comer o mundo vai acabar. Mas quando nós passamos essa primeira fase do jejum, nós acabamos o corpo começa a ficar mais tranquilo e nós começamos a conectar-nos com Deus. Claro que é importante nós nos prepararmos para o jejum, nós reduzirmos talvez aqueles alimentos mais calóricos e nós nos prepararmos para o jejum com alimentos mais leves antes de nós começarmos o nosso jejum. E claro, a grande vantagem espiritual, não é? Nós aumentamos a nossa sensibilidade às coisas de Deus, ficamos mais quebrantados também, e há uma revelação e poder que realmente é revelado no jejum e na oração. É alguma coisa assim que não experimentaste, vale a pena experimentar. Nunca é com uma motivação religiosa, nunca é para manipular Deus, mas é pelo contrário, é quebrar os desejos da carne para que nós possamos dizer a Deus: tu és mais importante do que o próprio alimento. Nós encontramos algumas personagens da Bíblia que jejuaram. Moisés jejuou 40 dias e Deus revelou os mandamentos. Nós encontramos Elias também, que jejuou e Deus usou de uma forma extraordinária. Esther, quando ela jejuou e Deus evitou o grande massacre do povo judeu. Daniel, os 21 dias, onde ele estava a orar e Deus queria responder, mas havia uma batalha espiritual e ele perseverou durante 21 dias a orar até que a resposta de Deus veio. O jejum também é alguma coisa que ajuda a romper espiritualmente alguma adversidade, algum vício, e nós queremos ver mais de Deus, o mover de Deus. O jejum é muito importante. Pedro estava a jejuar quando Deus revelou que os gentios, né, também seriam alcançados pelo Evangelho. Paulo jejuava regularmente e Jesus, né? Jesus não começa o seu ministério na terra antes de jejuar durante 40 dias no deserto. Então é interessante que o jejum faz parte daqueles que fizeram história, e se nós queremos fazer história e nós queremos ver esse avivamento acontecer na Europa e no mundo, nós precisamos de voltar a esta disciplina que é a oração
e o jejum. É muito importante nós fazermos. Agora, vários tipos de jejum. Este vídeo é um bocadinho mais longo, mas acompanhem-me. Vários tipos de jejum. Nós encontramos o jejum absoluto ou um jejum total, que é sem água e sem alimento. Alguma coisa mais radical, Esther diz: eu não vou comer, não vou beber durante 3 dias, porque o povo estava para ser massacrado. Então deve ser mais curto e por um motivo mais intenso, porque o nosso corpo não pode viver sem líquidos, sem água. Então nós devemos ter atenção com isto. Normalmente o jejum mais habitual é sem alimentos e com líquidos, com água, chá ou algum tipo de líquido que nós possamos tomar. Então esse é talvez o jejum mais habitual. E nós temos também um jejum parcial, que nós encontramos com Daniel, por exemplo, onde ele abdicou dos manjares, né, do vinho, da carne, das delícias da mesa do rei, porque ele tinha um propósito. Ele adorava a Deus, ele estava separado para Deus e para buscar a Deus. Então, às vezes, este jejum parcial é uma forma ótima de começar e de termos jejuns mais prolongados, às vezes 10 dias, 3 dias. Às vezes estamos a trabalhar e não temos hipótese de nos separar totalmente para Deus, então nós precisamos de energia também, né? Nós precisamos de ser equilibrados e sábios no nosso jejum. Às vezes um jejum parcial, fruta, vegetal, é uma boa forma de nós negarmos a nossa carne. Nós não estamos a comer doces, nós não estamos a beber café se nós amamos o café, nós estamos-nos a privar de carne, de peixe, de coisas que nós gostamos, e estamos apenas com algum tipo de alimento e estamos a devotar, né? Estamos a colocar a nossa atenção em Deus. Então este também pode ser um tipo de jejum que nós colocamos diante de Deus. Na Bíblia nós encontramos um dia de jejum, 3 dias, 10 dias, 21 dias, 40 dias. Então o número não é o mais importante, mas a atitude no coração e talvez a regularidade. Uma coisa que eu tenho em mim e que eu quero implementar na minha vida é não apenas fazer 1 ou 2 jejuns no ano, jejuns longos, mas termos uma regularidade do jejum no nosso dia-a-dia, porque nós precisamos de pôr os nossos desejos, a nossa carne no lugar. A Bíblia diz que a nossa carne precisa ser crucificada com Cristo. Como é que eu crucifico a minha carne com os seus desejos? O jejum, a oração, é uma forma fantástica de eu colocar os meus desejos e eu posso dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quero desafiar a jejuar. Se nunca jejuaste, começa por um dia, começa com um jejum parcial, mas começa. E talvez desafiares alguém para poder jejuar, vê também a tua condição física, se podes jejuar, o que é que consegues jejuar, e é uma prática fantástica. Chega de desculpas e vamos buscar a Deus com intensidade, está bem? E até amanhã, se as quiser.